Minas Gerais registrou a primeira morte por dengue neste ano em Uberlândia. Números mostram crescimento de notificações em várias regiões do estado e desde o início deste ano já foram confirmados mais de 2.000 casos, uma média de 250 notificações por dia. Para poder falar sobre o atual cenário da doença aqui em Minas Gerais, eu converso com o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Eduardo Prosdócimi, que está com a gente na ponta da linha. Subsecretário, seja muito bem-vindo à 98 News mais uma vez. Obrigada por falar com a gente. Bom dia, sempre uma satisfação estar aqui na 98 News falando de um assunto tão importante como o cenário da dengue e das arboviroses de uma forma geral no nosso estado. Queria começar perguntando para o senhor o que esse óbito indica sobre o comportamento da dengue em 2026. Que tipo de cenário a gente está enfrentando nesse período chuvoso e início de ano, que a gente sabe que é um momento em que esses casos tendem a crescer? Nós estamos no período sazonal, estamos verificando aumento de chuvas com alta temperatura. É natural que a gente tenha um aumento de número de casos. Estamos com um cenário bem parecido com o ano passado, muito distante daquela grande epidemia de 2024 que vivenciamos em Minas Gerais. Momento de atenção que a gente sempre pede para a população nos ajudar, porque cerca de 80% dos focos de água parada estão dentro de casa. Temos muitas ações, capacitações e recursos, mas a gente pede para o mineiro, para a mineira sempre auxiliar nesse processo, pois assim a gente consegue domar os focos de água parada que estão dentro, majoritariamente dentro dos domicílios. Alguns dados que a Rede 98 compilou a partir do painel de arboviroses do governo do estado mostram que a região do Triângulo Mineiro e também a região metropolitana aqui de BH são as que concentram a maior quantidade de casos registrados até o momento. Que tipo de peculiaridade a gente está falando dessas regiões e por que elas têm esse número tão acentuado de ocorrências neste ano, subsecretário? De fato, as duas regiões, como você bem citou, são os alvos principais das nossas preocupações. O Triângulo Mineiro, no ano passado, foi a região que concentrou o maior número relativo de casos, e a região metropolitana nesse ano, especialmente a região metropolitana de Belo Horizonte, é alvo de preocupação. São as regiões de maior densidade populacional, em termos proporcionais, do estado de Minas Gerais, especialmente a região metropolitana, a região do Triângulo. Vale dizer, nós temos a co-circulação de mais de um sorotipo da dengue, sorotipo 2 e 3. Então, são, de fato, alvos de preocupação, especialmente a co-circulação de sorotipos diferentes da dengue, chama a atenção que abre a possibilidade de termos casos graves de dengue, que é exatamente o óbito que vivenciamos ali há pouco tempo em Uberlândia, de uma idosa, mas ali, com comorbidades, a gente pode ter um agravamento da questão da dengue. Então, são regiões que são alvo da nossa preocupação, especialmente pela circulação de mais de um sorotipo da dengue. Sempre que a gente vai falar sobre dengue, a gente fala sobre aquele número impressionante que mais de 90% dos casos estão dentro das próprias casas. Mesmo assim, parece que a gente está batendo na mesma tecla, né, subsecretário? Sempre falando sobre a necessidade de tirar água do vasinho da planta, fazer os cuidados mínimos dentro da própria casa. Mas que tipo de ação o poder público também está fazendo para este ano de 2026, que é um diferencial do que a gente já viu nos outros anos? A gente tem o uso, por exemplo, de drones aqui no estado. Que tipo de novidade que a gente tem para o combate por parte do poder público para 2026? Nessa sazonalidade, é a primeira vez que nós tivemos, antes do início da sazonalidade, todas as atividades de vigilância e preparação antes do início da sazonalidade. Como você bem citou, temos o uso de drones em todos os municípios do estado de Minas Gerais, temos recursos já repassados a todos os municípios, capacitações sobre os planos de contingência, manejo clínico a todos os municípios, a descentralização do que a gente chama de tecnicamente ultra baixo volume, ou dos tradicionais fumacês, também ocorrendo a todos os estados, várias estratégias, os painéis de comunicação, de informação, monitoramento dos planos de contingência, ou seja, Minas Gerais é o estado que possui todas as ações realizadas antes do período sazonal. A gente investe 210 milhões todos os anos para o enfrentamento das arboviroses, mas a gente precisa contar com o apoio da população. Cerca de 80% a 90% dos focos estão dentro do ambiente domiciliar. Então não há drone que consiga ver o vasinho de planta dentro das casas. A gente precisa contar com os moradores e moradoras para verificar a limpeza do ambiente domiciliar, pois assim, com certeza, a gente vai eliminar os focos de água parada e vencer essa guerra contra o Aedes aegypti. Vale dizer que em fevereiro, no dia 28,
faremos mais um grande dia de mobilização, de forma a termos em todo o estado ações intersetoriais para combater o mosquito da dengue nesse período tão importante. Perfeito. Sempre bom a gente reforçar isso, porque todo início de ano a gente vai falar sobre esse aumento de casos de dengue. Espero que no futuro, com Wolbachia chegando e tudo mais, vacinação, a gente possa ter um cenário de janeiro e fevereiro um pouco melhor. Subsecretário, mesmo assim, a gente agradece bastante a sua participação aqui na 98 News, sempre muito solícito para conversar com a gente. Um bom dia. Bom dia, grande abraço, sempre a satisfação de estar com você. Conversei com o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais, Eduardo Prosdócimi. Essa e outras entrevistas você consegue acessar no nosso YouTube, 98 News Oficial.